O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre o aniversário do ECA e preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Dia 13, domingo, 13 de julho, nós comemoramos os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse ECA, que eu costumo dizer que ele é tão mal falado e tão pouco conhecido, né, ele é um marco na história dos direitos das crianças e adolescentes. Com a promulgação da lei que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente começa também a olhar a criança e a olhar o adolescente, primeiro, como sujeito de direitos. Nós já tínhamos na Constituição, que foi promulgada 2 anos antes, em 1988, o artigo 227, que fala da prioridade absoluta de crianças e adolescentes em todas as políticas, em todas as ações, nas ações de políticas de governo, das famílias, das comunidades. Então, o artigo 227 da Constituição Federal, ele já nos iluminava naquela época. Criança é prioridade absoluta e, como tal, as políticas e planos e programas têm que ser tratados, ou seja, dando prioridade absoluta a elas. Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fruto de muita organização da sociedade civil, do movimento de meninos e meninas de rua, dos movimentos das comunidades eclesiais de base, das lutas, junto com a luta pela redemocratização, né, que nós tivemos nos anos 60, 70, até meados de 80, também havia todo um debate sobre o direito das crianças. E eu penso que a gente tem que ter um destaque ao lembrar que o que vigorava no Brasil era o Código de Menores. E o Código de Menores, ele era voltado, claro, para a infância pobre, para a juventude pobre, por isso que nós evitamos falar a palavra menor de idade, porque ela já traz consigo a conotação, né, dessa ideia, dessa mentalidade menorista, em que menores são crianças e adolescentes pobres que cometem infrações. E por que a gente tem que mudar isso? Porque o Estatuto traz para a gente a visão muito correta de que, primeiro, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Elas não estão sendo preparadas para, elas estão vivendo o ali, o aqui, o agora. Essa vivência, se ela for cercada de respeito, de dignidade, de direitos cumpridos, ou seja, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, isso, claro, né, vai ajudar a formar
crianças mais seguras, mais espertas, mais inteligentes, com autoestima maior, né? E, evidentemente, serão adolescentes e adultos mais competentes, mais formados para entender o mundo e se entender no mundo. Por isso, essa mudança parece uma mudança só de uma palavra, um nome, mas ela é mais do que isso. Ela leva a gente a pensar em ouvir a criança, ouvir o adolescente e exigir a participação deles nos debates. E muita gente, na época principalmente, mas até agora, fala, mas a criança não sabe o que quer, a criança, elas sabem. Eu fui professora de escola pública, né, por mais de 20 anos, fui professora de história, né, e como muda a relação quando você começa a tratar aquelas pessoas de 11, 12, 14, 15, 17 anos como um sujeito de direitos. A mudança, assim, vamos avaliar a aula hoje? O que vocês acharam? O que vocês sugerem? Né? E a conversa com crianças e adolescentes também em diferentes lugares, ela muda de figura quando a gente usa o mesmo tom de voz e conversa com eles, respeitando e sabendo que eles sabem o que eles querem. E é necessário criar canais de participação. Então, hoje não, já há mais de 10 anos, mas o CONANDA criou o CPA, que é o Comitê de Participação dos Adolescentes, que é um processo formativo a partir dos estados. Esses adolescentes são eleitos, são escolhidos, 3 por cada unidade da federação, e eles participam de momentos de formação, eles formulam propostas, eles analisam proposições do CONANDA, e toda reunião do CONANDA, que são reuniões mensais, nós temos a participação qualificada dos adolescentes do CPA. Assim como a gente insiste para que nos conselhos tutelares, né, que também é uma criação do Estatuto e é uma obrigação, né, de ter em todos os municípios brasileiros pelo menos um conselho tutelar com 5 conselheiros ou conselheiras eleitos e eleitas, e que terão, durante o seu mandato de 4 anos, a grande responsabilidade, né, de cuidar das crianças e adolescentes daquele território. E aí, quando acontece, por exemplo, uma violência sexual contra uma menina, também nesse período foi criada e foi promulgada a Lei da Escuta Protegida, que é evitar a revitimização. Então, o que acontecia muito é uma criança que sofreu uma agressão sexual e ela passa na delegacia, passa no hospital, passa no conselho tutelar, passa no judiciário, a cada momento ela tem que repetir a história, as perguntas são diferentes, havia, e ainda em alguns lugares existe, uma desconfiança, será que ela está falando a verdade? Que roupa que ela estava vestindo? Então, a lei da escuta protegida, ela forma as pessoas que fazem parte do que nós chamamos do sistema de garantia de direitos, que são os conselheiros de direitos, né, dos conselhos de direito das crianças e adolescentes municipais, estaduais, o sistema judiciário, para formar todas essas pessoas, para que elas saibam que pergunta fazer, para que elas a criança não seja revitimizada, tendo que repetir aquilo várias vezes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi induzindo, e foi criando uma série de marcos legais para proteger, para orientar e para fazer com que crianças e adolescentes tenham uma vida digna. É claro que a gente tem muito que caminhar, né? Nós ainda temos um longo caminho. A gente é um país que foi um país escravocrata até 150 anos atrás, menos de 150 anos, em termos de história, isso é nada. Um país que foi colonizado, que é um país patriarcal,
machista. Então, isso tudo reflete na forma como crianças e adolescentes são tratados. E mais, não são todas as crianças, todos os adolescentes. A criança e o adolescente preto, pobre, da periferia, eles têm um tratamento desigual. E é aí que a gente trabalha para fazer com que estas crianças e adolescentes sejam respeitados, tenham um tratamento que leve a uma postura de dignidade, né, de respeito. E isso tudo, né, demanda políticas públicas, demanda pessoas muito firmes, né, e que não negociem estes direitos. A importância do ECA vem do fato de que essa lei ela vai consolidar o paradigma da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que é uma forma completamente nova de enxergar esses direitos e reconhecer as crianças e os adolescentes. Então, o paradigma da proteção integral, ele já é previsto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, e ele é fruto de muita mobilização social, assim como muita coisa que a gente tem, né, na Constituição de 1988, o processo constituinte, como nós já vimos em outros momentos aqui da nossa formação do Elas por Elas, ele envolveu uma mobilização social muito grande, e isso se deu a nível de Brasil e a nível internacional também, né? Então, a Constituição de 88, ela é pioneira no estabelecimento da proteção integral para as crianças e adolescentes. Em 1989, no ano seguinte, isso também vai ser consolidado na Convenção dos Direitos da Criança da ONU. E já em 1990, então, logo depois, é promulgado o ECA. Então, com esse novo paradigma da proteção integral. A proteção integral, ela significa a garantia do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes em todas as dimensões da sua vida. Ou seja, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. E isso já aparece nos primeiros artigos do ECA, mais precisamente no artigo 3º. O paradigma da proteção integral reconhece a criança e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, sujeitos que possuem direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como direito à vida, direito à alimentação, educação, saúde, convivência familiar e comunitária, cultura, esporte, ao lazer e ao direito a brincar, à profissionalização, ao respeito, em condições de liberdade e dignidade, como está no artigo 4º do ECA. Então, reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos significa reconhecer a agência das crianças e dos adolescentes, né? Então, são sujeitos que têm uma opinião, inclusive, sobre as suas próprias condições de garantia de direitos, né? E ao passo que a Constituição de 88, a Convenção da Criança da ONU de 89 e o ECA reconhecem a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, eles também reconhecem, né, a proteção integral também inclui que esses sujeitos estão em uma condição peculiar de desenvolvimento. Ou seja, as crianças e os adolescentes não podem ser responsabilizados da mesma forma que os adultos, inclusive pela garantia dos seus direitos, necessitando proteção especial da família, da sociedade e do Estado, como está no artigo 6º do ECA. Então, a proteção integral, ela reconhece a criança e adolescente como sujeito de direito, em condição peculiar de desenvolvimento e que é prioridade absoluta. Então, as crianças e adolescentes
têm preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Elas têm a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, uma precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública e uma destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso também está no artigo 4º. Essa prioridade absoluta, ela significa que deve prevalecer sempre, em qualquer situação de política, de decisão, ações que envolvem crianças e adolescentes, o que é chamado de o melhor interesse da criança, buscando sempre o seu bem-estar e o desenvolvimento pleno. Para efetivar os direitos da criança e do adolescente, a responsabilidade é compartilhada. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente. São todos responsáveis no desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. E veja que estabelecer que tanto a família como o Estado como a sociedade são responsáveis, né, pelos direitos da criança e do adolescente significa que deve ser sempre considerado o melhor interesse da criança. Então, não deve prevalecer eventuais interesses de adultos sobre os interesses das crianças e adolescentes, que, de acordo com o artigo 5º do ECA, não serão objeto, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo que, caso aconteça isso, né, os responsáveis serão punidos na forma da lei por qualquer atentado, por ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A proteção integral, ela também instituiu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que muitas vezes é abreviado como SGD, né? Que é o sistema que efetiva a proteção integral. Então, ele é composto por órgãos, instituições e mecanismos que atuam nessa promoção e proteção da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Envolvendo poder executivo em todas as suas dimensões, então, prefeitura, Estado e União, no Sistema Único de Saúde, SUS, no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, na educação, em todas as dimensões, o poder legislativo, o poder judiciário, incluindo tanto os próprios, né, juízes, tribunais, como também as defensorias públicas, o Ministério Público, os conselhos de direitos da criança e do adolescente e os conselhos tutelares. Então, o sistema de garantia de direitos, que é composto por esse conjunto de instituições, né, que é bem amplo, ele tem uma centralidade na participação social, né? Então, foram criados conselhos de direitos da criança e do adolescente, a nível municipal, estadual e nacional. Esses conselhos de direitos, eles são órgãos paritários, o que significa que eles são compostos metade por representantes do governo e metade por representantes da sociedade civil, e eles têm um caráter deliberativo e controlador. Então, eles são responsáveis pela formulação, deliberação e controle das políticas públicas para as crianças e adolescentes, estabelecendo diretrizes por meio de resoluções que têm que ser seguidas e fiscalizando a execução das políticas públicas. Fique com a TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.